Only me. Only me. All things are Momento de meditação. Eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Cada casa de Deus deve estar coberta pelo sinal. O profeta de Deus para esta era, o irmão William Mário Brana, na mensagem O Sinal, pregada no dia 1º de setembro de 1963, e no parágrafo 92 a seguir, o profeta disse: Israel sabia que algo se aproximava, mas foi no entardecer que o sangue do Cordeiro, o sinal, foi colocado na porta. Contudo, o Cordeiro já havia sido levantado. Foi o Cordeiro no decorrer de tudo. Foi o Cordeiro no tempo de Lutero. Foi o Cordeiro no tempo de Wesley. Porém, agora é o tempo do sinal, que cada casa tem de estar coberta
pelo sinal. Cada casa de Deus deve estar coberta pelo sinal. Todos os que estão dentro têm de estar cobertos pelo sinal. E a casa de Deus é o corpo de Jesus Cristo, e por meio de um Espírito somos todos batizados neste sinal e nos tornamos parte dele. Porque Deus disse: vendo eu este sinal exposto, passarei por cima de vós. Que hora estamos vivendo agora? Um sangue identificava o crente, porque a vida havia saído, não podia voltar. Então ele tinha de ter uma química, ele tinha de ter uma espécie de pintura, um sangue, uma química que mostrava que a vida havia saído. Agora o Espírito Santo é o sinal, o próprio Espírito Santo é o sinal, não o sangue. O sangue foi derramado no Calvário, isso é verdade. Porém o sangue, quanto ao que é, regressou aos elementos dos quais veio, do sustento que ele havia vivido. Mas vejam, vocês, dentro da célula de sangue, havia uma vida que começava a fazer a célula de sangue se mover. Se ela fosse, a química não tinha vida em si, ela mesma, e por isso não podia mover-se. Porém, quando a vida entrou na química do sangue, ela formou uma célula, formou sua própria célula. Então, célula após célula, então tornou-se um homem. E este homem era Deus, Emanuel, em carne. Mas quando aquela vida voltou, a química se foi. Porém, o sinal é o Espírito Santo sobre a igreja, para que vejam Cristo. Tem de ser, porque uma mulher e seu marido tornam-se um. E também a noiva e Cristo torna-se um. O ministério da noiva e o ministério de Cristo são o mesmo. E recordem, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca do que Jesus começou a fazer e continua a fazer. Sua morte não o deteve. Não, Senhor, ele voltou. Não uma terceira pessoa, mas a mesma pessoa voltou na forma do Espírito Santo e para continuar a obra, e continua, disse o livro de Atos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse é o sinal, esse é o indicativo. Quando Pedro e João passaram pela porta chamada Formosa, ali estava um homem que era aleijado, coxo, desde o ventre de sua mãe. E ele disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Vê? E falaram com eles, e souberam que eles eram homens sem letras, indoutos, mas eles observaram que eles haviam estado com Jesus. Veja, o sinal estava aí, exposto. Veja o que eu tenho. Vendo um pobre irmão caído ali,
aleijado e deformado e tudo, e a mesma vida que estava em Cristo estava neles. O que tenho? Em meu nome expulsareis demônios. Não eu vos expulsarei, vós expulsareis. E se disserdes a este monte, não se eu disser, se vós disserdes a este monte. Ora, irmão, a hora daquele sinal ser exposto está próxima. Nós a podemos ver. Sabemos que estamos perto do fim agora. Temos trazido toda classe de mensagens para mostrar sinais e maravilhas. E agora aqui voltamos para o que a igreja tem de fazer. O sinal tem de ser exposto. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Nenhuma outra coisa servia. Tinha de ser o sangue. Agora o Espírito Santo é o nosso sinal da parte de Deus. Como um grande teólogo, um erudito, um irmão batista, ótimo homem, ótimo caráter, quando ele me procurou certa vez, ele disse: irmão Brana, ele disse, o senhor está falando deste Espírito Santo. Ele disse: ora, isso não é nada novo. Disse: sempre ensinamos no decorrer das eras. E eu disse: bem, ele disse: nós recebemos o Espírito Santo. Eu disse: quando recebeu? Ele disse: quando criei, porque eu sabia que essa era a teologia batista, que você, quando crê, você recebe o Espírito Santo. Eu disse: então Paulo disse em Atos 19, há uma porção, um grupo de batistas, que um pregador batista que tinha sido um dos convertidos de João estava provando pela Bíblia que Jesus era o Cristo. Ao passar pela costa superior de Éfeso, ele encontrou certos discípulos e lhes disse: haveis recebido o Espírito Santo desde que crestes? E eles disseram: nem ainda sabemos que haja Espírito Santo. Então ele perguntou: como haveis sido batizados? E não haviam sido batizados no nome de Jesus Cristo, o Cordeiro sacrificado. Eles não estavam identificados com ele de modo algum, somente criam. Era como um medicamento que estava ali e ainda não havia tomado. Paulo lhe mandou que fossem batizados de novo no nome de Jesus Cristo. E quando assim foi feito, então o sinal veio sobre eles. Foram identificados pelas obras e os sinais do Espírito Santo, falando em línguas através deles, e profetizando e exaltando a Deus. Foram identificados com seu sacrifício. E o Espírito Santo é a nossa identificação. E o que nos identifica como cristãos não é o ser membro de igreja, não é nosso entendimento da Bíblia, nem quanto você sabe da Bíblia, é quanto você sabe sobre o autor. Veja, quando o autor está vivendo em você e você desapareceu, você não existe mais, você reconhece que morreu, e o sinal
é o que vive em você, e isso não é sua vida, isso é Ele. Paulo disse: a vida que agora vivo, ele tinha uma vida diferente da que antes tinha. Não eu, mas Cristo vive em mim. Aí está o sinal identificado que Deus requereu, identificado com nossa identificação com o nosso sacrifício, a vida de nosso Salvador em nós, o Espírito Santo. Oh, que sinal positivo! Não pode haver outro sinal. Oh, que coisa! Se você simplesmente pudesse captar o pensamento acerca disso, se eu tivesse o poder de palavras nesta manhã para expressar e colocar em sua alma, que está por dentro, não seus ouvidos, mas sua alma, e você pudesse ver a garantia disto, isto tomaria, isto deixaria você tão tranquilo. Que tal se você fosse e houvesse cometido um crime e você fosse ser julgado num tribunal federal e você soubesse que se determinasse que você fosse culpado, que você morreria, você iria à cadeira elétrica ou à câmara de gás, ou seja qual fosse a execução pública que estivesse para você, talvez enforcado ou algo assim, lixado, ou seja a pena que fosse, e você soubesse que você fosse culpado, você soubesse que era culpado e que deveria morrer, se não conseguisse algum advogado para representar-lhe, que pudesse livrá-lo disso, e agora você desejaria o melhor advogado que pudesse obter. E então, conseguindo um advogado que fosse um bom, inteligente advogado, você sentiria que seu caso seria você poderia ficar um pouco mais tranquilo, porque você tinha um advogado. Porém, ainda teria dúvida se este advogado poderia fazer o juiz mudar de opinião ou mudar a do júri, se este advogado, com a sua maneira astuta de falar e conhecedor da lei, poderia mudar isso, e se ele poderia defender seu caso e provar que você deve viver, porém, em vista de toda sua grande autoridade e o discurso eloquente que poderia fazer e a impressão que teria para com o jurado ou teria com o juiz, você poderia ficar tranquilo por alguns minutos, mas ainda haveria dúvida em sua mente: ele conseguirá? Porém, neste caso, o próprio juiz se torna nosso advogado. Deus se fez homem, não havia advogado que pudesse fazer isso. Não poderíamos encontrar um. Moisés e a lei, os profetas, ninguém poderia fazê-lo. Então o juiz se tornou tanto jurado como advogado e juiz. Ele mesmo, e tomou em suas próprias mãos a justiça de sua lei, e ele mesmo pagou o preço. Quanto mais seguros poderíamos estar, e enviou sua própria vida sobre nós, como testemunha de que ele o aceitou. Que segurança!
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Quando ele se tornou tanto juiz como jurado e advogado, ele defendeu nosso caso, nós declarados culpados por sua própria lei, e ele veio e tomou o lugar da pessoa culpada que estava no santuário. Ele tomou o seu pecado, ele levou sobre si mesmo e morreu e pagou o preço e derramou seu sangue e mandou seu próprio sinal, sua própria vida. Ora, está perfeito, o caso está encerrado, já não há mais pecado contra o crente. Ó Deus, tem misericórdia se as pessoas não conseguirem ver isso, que o caso já não mais existe. Aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Aí está o caso concluído. O caso não mais existe. Amém. Então, seguramente com o sinal aplicado, quando a morte começar a bater lá na porta, ela não terá controle. Está vendo? Sim. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.